Hoje, em Goiânia, uma mulher se arriscou para limpar uma janela na cobertura de um prédio residencial. Um vídeo gravado nesta sexta-feira mostra uma mulher se pendurando no lado de fora de um edifício de alto padrão em Goiânia. O caso aconteceu na cobertura do condomínio Monte Logan, no setor Bueno. Pelas imagens, é possível perceber que a mulher colocou o corpo do lado de fora da sacada para limpar vidraças. Ela se segurou na borda da janela e deixou apenas a perna esquerda do lado de dentro. A administração do condomínio informou que irá notificar os proprietários sobre o ocorrido. O cobrador teve que segurar um guarda-chuva para o motorista não ser atingido por goteiras dentro de um ônibus na capital paulista. A situação ocorreu enquanto o veículo trafegava pela Avenida Aricanduva, na zona leste da capital paulista, e foi captada pelo portal Cidade Tiradentes. Na gravação é possível ver que chovia forte e que o cobrador teve que viajar em pé para ajudar o motorista a continuar conduzindo o coletivo. A SP Trans informou que a equipe de fiscalização recolheu o veículo que operava pela linha Terminal Cidade Tiradentes, Terminal Parque Dom Pedro II, da Aviação Metrópole, e que o veículo só será liberado para retornar à operação após realização de todos os reparos necessários. Um homem foi preso na França após um alerta de bomba no consulado do Irã em Paris. O bairro onde fica a representação diplomática chegou a ser fechado e o tráfico na região foi interrompido. As autoridades francesas detiveram nesta sexta-feira um homem suspeito de entrar no consulado iraniano em Paris e alegar falsamente estar armado com um colete explosivo. O homem se rendeu após o incidente e não foram encontradas armas ou bombas. A Procuradoria de Paris informou que o homem, nascido no Irã, já tinha sido condenado por atear fogo a pneus em frente à embaixada iraniana na capital francesa em 2023. A polícia detalhou que o suspeito teria ameaçado uma ação violenta, mas em seguida saiu do local por vontade própria. Uma fonte que pediu para não ser identificada diz que o homem usava um colete com bolsos grandes, contendo 3 granadas falsas. O bairro onde fica o consulado foi fechado e a segurança foi reforçada nos arredores. O incidente ocorreu em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio, depois de um suposto ataque israelense no Irã. Pois é, e a tensão no Oriente Médio só aumenta. Os meios de comunicação oficiais do Irã informaram a suspensão dos voos e a ativação das defesas aéreas em várias cidades, após 3 explosões perto de uma base militar que poderiam ser um ataque de Israel. Imagens postadas nas redes sociais nesta sexta-feira mostram um quadro de informações de voos no Aeroporto Internacional Imam de Teherã, com um anúncio de áudio em persa dizendo que todos os voos que partem do aeroporto foram cancelados. Meios de comunicação oficiais do Irã confirmaram a suspensão dos voos e a ativação das defesas aéreas em várias cidades após 3 explosões perto de uma base militar na província central iraniana de Isfahan, que poderiam ser um ataque israelense. Autoridades americanas disseram aos meios de comunicação locais que Israel realizou um ataque de retaliação à República Islâmica. O incidente ocorre em meio a uma escalada de tensão entre Irã e Israel, que havia prometido responder ao ataque de Teherã com centenas de mísseis e drones lançados contra o território israelense no último fim de semana. Nas ruas da capital iraniana, Teherã, o clima é de preocupação. Em geral, não somos a favor da guerra de uma forma ou de outra. A guerra é destrutiva. Não aceitamos quer este lado ou aquele lado ataque. Não aceitamos isso. Não estamos satisfeitos com a matança de pessoas, sejam iranianas, israelenses ou de Gaza. O exército de Israel ainda não se pronunciou sobre o ataque. A agência oficial de imprensa iraniana, IRNA,
afirmou que não houve grandes danos após as explosões na cidade de Isfahan. A Agência Internacional de Energia Atômica garantiu que as instalações nucleares iranianas não sofreram danos. E o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, não mencionou durante o discurso nesta sexta-feira as explosões registradas há poucas horas antes no país. De acordo com o exército iraniano, o barulho não teria sido de uma explosão, mas sim do sistema de defesa antiaérea. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, não mencionou durante um discurso nesta sexta-feira as explosões registradas poucas horas antes no país, que fontes do governo americano atribuíram a Israel. Diante de uma multidão reunida na cidade de Dangham, no nordeste iraniano, Raisi mencionou brevemente o contexto de tensão no Oriente Médio, depois que a República Islâmica disparou drones e mísseis contra o território israelense no último dia 13 de abril. Esta operação mostrou a autoridade da República Islâmica, a capacidade dos nossos sistemas defensivos, a vontade do nosso povo e a dedicação à revolução. Uma das grandes conquistas foi que todos concordaram que esta operação era necessária e que fortaleceu o poder e a autoridade da nossa grande nação. Raisi não fez nenhuma referência às 3 explosões ocorridas perto de uma base militar da província central de Isfahan, atribuídas pelos Estados Unidos a um ataque israelense. A agência espacial iraniana disse que as informações americanas não estavam corretas. Já o exército do Irã disse que a explosão em Isfahan foi relacionada ao disparo de sistemas de defesa antiaérea contra um objeto suspeito. O barulho ouvido nesta manhã em Isfahan não foi de uma explosão. Foi do disparo de foguetes dos poderosos sistemas de defesa antiaérea contra um objeto e não houve danos. O sistema de defesa e as pessoas capazes que o operam estão preparados para enfrentar com força qualquer inimigo que ameace por terra ou ar a República Islâmica do Irã. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, negou qualquer participação dos Estados Unidos no incidente. Os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança o pedido palestino de adesão à ONU. O projeto de resolução apresentado pela Argélia teve 12 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções. Os Estados Unidos vetaram nesta quinta-feira o reconhecimento da Palestina como um membro pleno das Nações Unidas. O projeto de resolução apresentado pela Argélia, que recomendava que a Assembleia Geral admitisse um Estado palestino como integrante das Nações Unidas, teve 12 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções no Conselho de Segurança, com Washington utilizando de seu poder de veto. A autoridade palestina protestou e disse que a política agressiva americana em relação ao povo palestino é um ataque flagrante ao direito internacional e o incitamento à continuação da guerra genocida. Os palestinos têm desde 2012 o status menor de Estado observador, não membro. O governo americano diz que a ONU não é o lugar para o reconhecimento de um Estado palestino, mas que este deve resultar de um acordo com Israel, que é contra. Washington também argumenta que seria forçado pela legislação americana a cortar o financiamento à ONU, caso a adesão da Palestina ocorresse sem este acordo bilateral. Os Estados Unidos continuam apoiando fortemente a solução de 2 estados. Esta votação não reflete a oposição à criação de um Estado palestino, mas é um reconhecimento de que ela só virá das negociações diretas entre as partes. A omissão é grave e imperdoável. Não abrir os olhos hoje é uma licença para que a injustiça e a impunidade continuem. A omissão é uma vergonha eterna. Para que um Estado se torne membro de pleno direito da ONU, a iniciativa deve primeiro ser recomendada pelo Conselho de Segurança, com pelo menos 9 votos a favor de um total de 15, e nenhum veto. Depois é preciso apoio de uma maioria de 2/3 da Assembleia Geral, composta por 193 países, dos quais cerca de 140 reconhecem a Palestina como um Estado. 9
Ataques russos contra a Ucrânia deixam ao menos 8 mortos. Os bombardeios tiveram como alvo as cidades de Dnipro e Sinelnikov. Pelo menos 8 pessoas, incluindo 2 menores, morreram em novos ataques russos contra a Ucrânia nesta sexta-feira. Também há pelo menos 25 feridos, segundo informou o governo da região de Dnipropetrovsk. O bombardeio atingiu edifícios residenciais na cidade de Dnipro e na vizinha Sinelnikov. A Rússia disparou um total de 22 mísseis e 14 drones, segundo informações da Força Aérea Ucraniana, que disse ter repelido 29 projéteis. Os ministros das Relações Exteriores do G7 prometeram, nesta sexta-feira, reforçar os meios de defesa antiaérea da Ucrânia contra os ataques russos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, acusou a China de contribuir para a guerra ao abastecer a indústria de defesa russa. Quando se trata da base industrial de defesa da Rússia, o principal colaborador neste momento é a China. Vemos a China compartilhando máquinas, semicondutores e outros itens que ajudaram a Rússia a reconstruir a base industrial de defesa que as sanções e controles de exportação fizeram muito para enfraquecer. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai finalmente votar, neste sábado, um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares, cerca de 305 bilhões de reais, bloqueado há meses por divergências entre democratas e republicanos. O diretor da CIA, Bill Burns, alertou que a Ucrânia pode perder a guerra contra a Rússia até o final do ano, a menos que Washington envie mais apoio militar. Kiev anunciou nesta sexta que derrubou um bombardeio russo de longo alcance pela primeira vez desde o início da invasão. Autoridades francesas expulsaram centenas de imigrantes de uma fábrica abandonada nos arredores de Paris há 100 dias dos Jogos Olímpicos. Há 100 dias dos Jogos Olímpicos de Paris, autoridades francesas expulsaram nesta quarta-feira centenas de imigrantes de uma fábrica abandonada nos arredores da capital. Agentes das forças de segurança incentivavam os afetados a pegar ônibus para outras regiões do país. Cerca de 450 migrantes viviam na fábrica, a maioria com documentos, mas, segundo várias ONGs, à espera de receber habitação social. 450 pessoas moram nesse prédio. Mais de 80% são imigrantes legais. Mais da metade são refugiados reconhecidos. Mais de uma centena deles estão trabalhando ou buscando formação profissional. Algumas crianças vão à escola. Eles estão aqui há 3 anos. Vários deixaram o prédio quando as autoridades anunciaram a expulsão no início da semana. Mas nesta quarta-feira, cerca de 300 tiveram que arrumar seus pertences e deixar o local. A maioria era de homens jovens, mas também havia mães com crianças. Vários ônibus os aguardavam para levá-los às outras cidades, como Orleans e Bordeaux. Para os que pretendem ficar na região parisiense, as autoridades preparavam um programa para encontrar alojamento. Organizações de caridade acusaram o poder público de querer fechar a capital francesa a pessoas sem teto, devido aos Jogos Olímpicos, de 26 de julho a 11 de agosto. A seguir, ex-jogador de futebol Carlos Alberto se pronuncia pela primeira vez sobre o ataque de fúria dentro de um condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro. E ainda a cena do resgate de um gato no meio das enchentes em Dubai, que viralizou na internet nesta sexta-feira. Nós vamos para o intervalo rapidinho, não sai daí, fique com a gente.